Copa do Mundo, e principalmente as coisas ocultas aí, né, coisas estranhas aí que estão acontecendo já desde o começo. Começando por aquela camiseta ridícula do Brasil, né, a segunda lá, que o Brasil inclusive jogou contra o Egito e quase perdeu com ela, né. Aquela camiseta eu achei que eles tinham abandonado a ideia e no final não, né, no final vão continuar utilizando, apesar da ampla e esmagadora rejeição popular. Porque na verdade eles não estão nem aí, né. Ali é um grupo formado, evitando citar nomes aqui para evitar processo, né, aquilo ali é uma máfia pesadíssima, né, e ainda mais agora na era da Copa das Bets, meu amigo, esqueça. Eu desafio você a assistir os últimos 5 minutos do primeiro tempo de Estados Unidos e Paraguai. Claramente, a grande força da elite ali, né, viu nessa situação das bets, da Copa do Mundo, a grande oportunidade para multiplicar seu capital, né, claro, com risco, porque há um risco, das coisas não saírem conforme planejado, mas há também aquela equipe que vai cuidar para que as coisas saiam como planejado, né. E no caso, o planejado era claramente 3-0 para os Estados Unidos no primeiro tempo. 3 gols dos Estados Unidos no primeiro tempo. E como é que eu sei isso? Porque eu entendo de futebol e o que eu vi foi o time dos Estados Unidos desesperado para fazer o terceiro gol antes que acabasse o primeiro tempo, coisa que não é comum. 2-0, administra o resultado, vamos para o intervalo, né? Mas a situação ela fica ainda mais estranha quando você coloca metade do time do Paraguai tentando desesperadamente tomar o terceiro gol. E uma parte não queria, não sabia do que estava acontecendo, mas metade do time ali, para mim, estava comprado já. E é assim, dá para ver pela atitude, pela postura dos jogadores ali. No chute que sai o terceiro gol, o terceiro gol ele sai no último minuto dos acréscimos, né? Você vê os jogadores da zaga do Paraguai saindo da frente, basicamente, liberando para ele, vai, faz, pelo amor de Deus, faz o gol. E aí o atacante americano bate, faz um gol, né, e a comemoração dele é melhor. Ele não sai, meu Deus, gol, fiz um gol. Ele sai tranquilo, faz, calma, deu certo, calma. Deu, tá tranquilo, deu certo, funcionou, tá tudo em paz. É isso que você vai ver, tá? Eu percebi que tinha coisa estranha, porque eu já vi o Paraguai joga melhor do que aquilo, né? E você via que havia uma sabotagem de metade do time. Agora que eu te falei tudo isso, você pega e assiste a segunda metade, a metade, né? Vamos lá, dos 30 minutos aos 45, não precisa nem ser metade, um terço do primeiro tempo, só que um terço final. Percebendo isso, não, os caras tinham que ser 3-0. Por quê? Porque daí um cara, na verdade não é um cara, é um consórcio, né? É um consórcio de milionários e bilionários. Eles entram ali para fazer um mega bolão, só que, diferente dos réis mortais, eles botam lá 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 50 milhões, talvez 1 bilhão, não sei. E aí, com essa montanha de dinheiro, eles conseguem garantir que as coisas vão ser daquela forma, fazendo negócio com alguns jogadores ali. É uma máfia, basicamente. E nesse processo você vai ter jogadores colaborando com isso, jogadores cientes disso, tá? Então é o que está acontecendo. Vai ser uma Copa de muita manipulação de resultados, de cartas marcadas, etc, né? Esse é o primeiro ponto. É a Copa das Bets, porque o cara não precisa correr o risco com ações, não precisa correr o risco com criptomoedas. Essa mega elite transnacional, ela não gosta de trabalhar, mas ela gosta de multiplicar o dinheiro que ela tem. E essa forma, resultados de futebol, ainda mais quando você consegue prever, né, entre aspas. Então, assim, na minha visão, é isso que já começou e vai acontecer bastante esse tipo de coisa. Nem sempre eles vão ter sucesso, né, a não ser que eles comprem os 22 jogadores em campo. Às vezes as coisas não saem conforme o combinado. Teve um caso, um tempo atrás, da máfia do apito, né, que eles botaram um juiz
para garantir o resultado. E aí teve um jogador que era muito bom, que eu não tô lembrado, foi lá e meteu 3 gols lá e não deu certo. O cara não conseguiu manipular o resultado. Ah, era o Edmundo. Era o Edmundo na época. O animal, né? E até quando esse árbitro ele foi cobrado pelos mafiosos ali, pelos criminosos, e ele responde mais ou menos assim: ah, com um animal desse em campo não tem como manipular o jogo. Complicado, né? Bom, mas eu não quero falar tanto da parte do futebol em si, né? Quem vai ganhar essa Copa, sinceramente, não somos nós, tá? Desculpa destruir seus sonhos, quebrar suas ilusões, caso você tivesse alguma, né? Mas o Brasil, ele não tá aqui para ganhar essa Copa. Ele tá com um time muito fraco e tudo aponta para que não. Eu gostaria muito que eu queimasse a língua e visse, né? O Brasil, pô, o povo vai ficar feliz, né? Apesar do pão e circo, a galera vai ter seu momento de alegria, né? Bom, eu quero falar também, agora, principalmente, que eu acho que é o ponto mais interessante. Depois deixa sua opinião aí, vamos dar uns pitacos aí. Portugal vai levar essa Copa, Portugal e México. Teve esse episódio dos Simpsons, né? Pessoal, vamos deixando o like, por gentileza, quem estiver presente. O que eu quero fazer, na verdade, no decorrer dessa live, é fazer algumas reações. O principal é comentar como a Copa do Mundo ela virou assim um mercado realmente de uma super elite, que é uma super elite que não quer mais trabalhar e ela quer que você se acostume a viver assim também. Como que ela faz isso? Implementando a cultura do tigrinho, a cultura das bets, aqueles influenciadores escória, né, basicamente da internet, que ficam lá fazendo propaganda para esses caras, para essa máfia. É a elite da tecnocracia que está se formando, tá? Ela está se formando e ela já está colocando essa nova maneira de pensar para você. Ela já está começando a trazer essa maneira de você depender da máquina, depender do celular. Vamos ver se a máquina hoje vai me dar alguma coisinha, sabe? No final das contas, é como disse aquela política dinamarquesa, não terá nada e será feliz, porque a máquina vai te dar tudo o que você quer. Mas a elite que está por trás de tudo isso, ela está operando, né? Multiplicando seus capitais e agora não precisa nem de ações mais. É só comprar meia dúzia de jogador ali, de um time, né? E garantir, porque quando você aposta num resultado específico e acerta no resultado específico, o montante da multiplicação é bem maior. Então, por exemplo, você falar um negócio meio doido, assim, por exemplo, a Alemanha vai ganhar de 7-1 o primeiro jogo. Porra, se você ganhar e acertar na mosca, você vai levar, você multiplica seu capital muitas vezes, como ganhou, né? Se você pega no jogo Estados Unidos e Paraguai e fala Estados Unidos 3-0 no primeiro tempo, foi isso que aconteceu, cara. Tanto que no segundo tempo foi outro jogo, outro Paraguai, saiu na frente, fez o primeiro gol do segundo tempo, depois tomou outro, ficou no final 4-1. Mas no ritmo que estava, os Estados Unidos estava claramente desesperado para fazer 3-0 e o Paraguai desesperado para tomar 3-0. Tá? Então era gente muito importante, multiplicando muita grana mesmo. E aí você está falando de um distanciamento financeiro que vai acontecer entre as elites que se tornam super elites, né, que vão ser as super elites tecnocráticas, mais ou menos ao estilo daqueles filmes como Jogos Vorazes, não é os Jogos Mortais, Jogos Vorazes, né? Entre outros filmes desse tipo, né? Aquela série que tem agora lá do pessoal lá, coreana lá, como que é o nome mesmo? Round Six. Eu acredito no X, assim, não, tudo pode acontecer, né, cara? Tudo pode acontecer. Tem gente ainda que tá lá esperando o Papai Noel todo 25 de dezembro lá, né? É que assim, eu já vi o Brasil ser campeão 2 vezes. Cara, não era esse lixo de seleção, tá? A seleção tinha personalidade. Todo mundo sabia quem eram os jogadores. Tanto em 94 quanto em 2002. Cara, isso que tá aqui hoje é uma piada. Essa geração Neymar, ela representa tudo que é de pior na cultura brasileira atual. Tudo que é de mais patético, ridículo. Sabe, é a turminha da cruzeiro com orgia, chama as funkeiras, chama só putaria e ostentação. É só o que esse pessoal tem na cabeça. Essa é a geração Neymar. O Brasil não é que o Brasil não possa ser, o Brasil não merece ser hexacampeão. Tá? Esse tipo de jogador, como o Neymar, Vini Júnior, o cara além de pegar, foi lá e se enroscou com a mulher com 3 filhos, né?
Tudo bem, faz parte. Ela acabou de se separar, é a maior influencer do Brasil, que agora também tá enroscada nos escândalos aí meio complexo. Que também foi ela que foi lá na CPI da... Eu não sei se foi... Como é que é? CPI do Tigrinho, CPI das Bets, alguma coisa assim. E foi indagada lá, né? Porra, sabe a Virgínia, o que ela falou? Ela falou na CPI que fazia. Pô, pegava lá uma plataforma e fingia que ganhava, basicamente, muita grana. Ela ganhava, só que ela ganhava numa plataforma que era feita para ela ganhar. Não é a mesma que todo mundo jogava. Então, assim, esse tipo de gente que o brasileiro quer seguir. Sabe? É o pior tipo de pessoa que poderia surgir hoje em termos de formar uma cultura, influenciar pessoas, levar pessoas a formar uma nação. Não, é o lixo, a escória e as fezes da sociedade. Soma tudo isso junto da geração Neymar no futebol.